Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 ao 14. O texto diz assim, lerei, se nos acompanhem, permita-me pedir mais uma vez que vocês deixem suas Bíblias abertas nesse texto. O texto diz assim, Mateus 22, versículo de 1 ao 14, a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábola dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Então enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo já está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e o outro, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que o encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez, meu Deus, pedimos sua graça e que teu Espírito Santo, Deus, mais uma vez esteja conosco, para agora, Deus, nos exortar, Deus. Se essa palavra for assim, ó Deus, de exortação, ó Deus, que alcance meus irmãos, que primeiramente, como assim primeiramente me alcançou, que assim o Senhor modifique nossas faculdades, ó Pai. E assim, ó Deus, que seja também uma palavra de consolo, meu Deus, para assim, ó Deus, estarmos prontos e assim nos preparando também, ó Deus, para uma vez, ó Deus, que fomos chamados um dia, ó Deus, compor a essa mesa, a essas bodas, essas celebrações ali ocorrida, ou que ocorrerá, ó Deus, no dia de Cristo. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, Deus, do seu povo. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando chego em casa à noite, já me preparando para dormir, eu costumo então buscar no YouTube algumas canções para ouvir e ter pegar no sono de uma forma bem calma. São canções bem calmas. Uma das canções que marca, eu digo bem recentemente, é a canção Na Casa, de Paulo César Baruch. A canção, a poesia, ela ilustra perfeitamente isso que nós acabamos de ler aqui nessa parábola das bodas. E a canção, a poesia, ela diz o seguinte: eu fui convidado à mesa, larguei minhas defesas, vim reconhecer, eu não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes, feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, há recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Ao som da sua palavra, curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Então, irmãos, essa mensagem, essa poesia, é belíssima. E ela ilustra perfeitamente o que essa passagem está nos ensinando aqui. Se você pode notar um pouquinho do contexto, o Senhor Jesus Cristo aqui, se você olha aos versos passados, ele havia entrado aqui em Jerusalém aos gritos, aos louvores. Ele estava montado em seu jumentinho, e ali a multidão que lançavam os galhos de ramos que
encontraram nos caminhos e estavam celebrando a chegada do seu rei, simbolizando então que eles estavam reconhecendo na pessoa de Jesus, o Messias prometido. Aqui, irmãos, nós observamos também alguns líderes que, por inveja, estavam querendo pegar Jesus, estavam decididos a pegar Jesus com uma só palavra. E eles perguntaram, se vocês podem observar aqui nos textos, no capítulo 21, versículo 24 ao 27, eles perguntam para o Senhor: com que autoridade tu ensinas essas coisas, tu dizes essas coisas? E o Senhor diz: olha, está bem, essa pergunta é boa, mas eu vou te responder se você primeiramente quer responder. O batismo de João é do céu ou é dos homens? E o Senhor pegou um lápis, não ficaram confusos, não puderam dar uma resposta ao Senhor Jesus a essa pergunta aqui. Então, depois desse confronto, em que eles não puderam, esses inimigos não arredaram lá no pé do Senhor Jesus, mas enquanto eles estavam ali, eles puderam ouvir 3 parábolas. Essa é uma delas. A primeira parábola é a parábola dos 2 filhos, está aqui em Mateus 21, 28 a 33. Outra parábola, a segunda delas, é a parábola dos lavradores maus, está no capítulo 21, 33 até o 45, e essa parábola aqui das bodas, do cordeiro, da festa, do casamento do filho do rei. E veja, através dessas 3 parábolas aqui, o Senhor Jesus está chamando a atenção de todos que estão ouvindo, principalmente desses seus líderes, dos religiosos, que uma vez estavam diante do Messias, mas estavam rejeitando a pessoa do Messias. Queridos, para a gente também é uma chamada de atenção. Como o presidente falou, para a gente é uma exaltação, queridos. Porque nós observamos aqui alguns detalhes que dizem muito respeito à nossa vida. Porque aqui está sendo revelado para nós o Evangelho do Senhor. Está sendo anunciado que o Filho de Deus veio a esse mundo. Está sendo anunciado que o Filho de Deus, para ele, está sendo preparado uma grande festa, em que ele vai receber todos aqueles que ouviram o convite e que atenderam ao convite e que foram correndo para participar dessa grande festa. Nós vamos perceber aqui que o Senhor Jesus tem um chamado urgente, meus irmãos, para cada um de nós essa noite. Seja você membro da igreja, seja você visitante da igreja, seja você não membro dessa igreja, Ele nos chama a aceitar o convite da graça, a participar dessa festa. Ele nos chama para a salvação que está no Filho dele. Por isso, então, irmãos, eu quero lançar o nosso tema. O tema é o convite da graça. Nós vamos, à luz dessa parábola aqui, observar 3 pontos inusitados aqui que acontecem nessa parábola. Em primeiro lugar, diante desse convite da graça, observe primeiro que o Senhor vai nos registrar é a recusa desse convite. A recusa. Observe aqui no versículo 2, antes de ler o versículo 2, observe o contexto. O pai, ou na verdade o rei aqui, sabemos que é uma figura perfeita do Deus, do Pai. Ele está preparando, então ele quer preparar uma festa para o seu filho. A festa é um casamento para o seu filho. E ele está muito feliz. Ele está decidido a convidar os seus melhores amigos. Ele tem muitos súditos. E ele primeiro lança o seu convite para aqueles que são mais importantes, socialmente falando. E veja que ele lança então os seus servos, como esses os seus servos, eles estão levando então um convite, irmãos. É bom perceber, irmãos, que isso aqui é natural acontecer. No Antigo Oriente, os servos, quando saíam com o convite do rei, iam primeiramente anunciando o convite bem perto da festa. Ele ia com a festa: olha, com o convite, eu quero te convidar aqui, o rei está te convidando, ou algum outro, alguém muito importante está te convidando. Olha, aqui é um convite para a festa que vai acontecer no dia de amanhã, bem perto. E não somente o convite ficava para aquela ocasião, a entrega do convite, mas no dia da festa também, os servos eram enviados para dizer: olha, a festa já está pronta, a carne já está na brasa, a comida já está no fogo, está tudo pronto, ele só está aqui aguardando. Isso é natural acontecer, meus queridos. Isso que está acontecendo aqui no versículo 1 e 2, 3 e 4, é muito bem, é tudo normal e tudo natural. Não é que ele está bajulando aqui os seus convidados, para, uma vez que ele convidou uma semana antes, no dia da festa, vamos lá, eu quero que você vá comigo, chegue junto comigo agora. Não, queridos. O estranho aqui, irmãos, é essa reação desses convidados.
nenhum espanto, nenhuma alegria, nenhuma emoção diante do convite do rei. Do rei. O rei ficou sabendo disso, mas logo ele insistiu no convite. Vá lá, convite, diga que está tudo pronto, o banquete já está pronto, faltando somente eles. Porém, irmãos, observe, o texto vai dizer que eles também, na segunda vez, desprezaram o convite do rei, menosprezaram o rei, e não estavam nem aí para o príncipe, o filho do rei. O convite aqui do rei era como se fosse uma obrigação, e recusá-los era uma atitude gravíssima. Isso mostrava que os convidados não tinham apreço nem pelo rei, nem tampouco pelo príncipe que seria o sucessor. Eles já estavam desprezando, menosprezando o rei agora, tanto mais seria a pessoa do príncipe. E houve consequências a essa recusa. O versículo 7 diz, irmãos, que isso foi um grande insulto ao rei. E o rei, com muita autoridade, agora exerce sua justiça. Chama os servos, os seus servos, e muito irado ordena que matassem e incendiassem. Matassem aqueles que rejeitaram e recusaram, e incendiassem também a sua cidade. Veja o versículo 7, por favor. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Meus irmãos, eu quero aplicar esse ponto também aqui no nosso tempo. O que acontece quando a gente rejeita a palavra de Deus? Você já pensou nisso? Qual é a consequência da gente desprezar o Filho de Deus? Já pensou nisso? Os que rejeitam eles não lançam a palavra, a nossa resposta para essas perguntas é juízo na certa. Os que rejeitam o Evangelho para seguir os seus próprios caminhos, os que preferem os seus próprios interesses, sem levar Deus em conta nessa vida, eles estão se colocando embaixo da vida de Deus. E é verdade, queridos, a pregação da palavra que diz que Deus é paciente, que Deus é misericordioso, que Deus não tem prazer na morte do pecador, que Deus volta atrás de uma decisão que ele tomou, de um juízo que não aconteceu ali no mundo, porque Ele quer que o pecador viva, arrependido que ele viva. Mas por isso, então, existem muitas igrejas hoje, muitos servos de Deus que são enviados, continuam sendo enviados a pecadores de tantos lugares para pregar, para anunciar o convite da graça do Senhor. E esses pecadores que estão rejeitando o convite do Senhor, permanecem numa vida de pecado, e eles vão colher juízo, o juízo divino. Por isso, queridos, para a sua Bíblia, lá em João capítulo 3, versículo 36, se você não conseguir alcançar, no 36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, em primeiro lugar, queridos, a gente está vendo então o convite da graça. Estamos vendo no primeiro ponto, que é a recusa desse convite. Mas, em segundo lugar, então, vamos ver agora a decisão do rei. Não vê se ele lançou os seus convites para os seletos da sociedade, seus amigos, e eles recusaram, e foram agora mortos, incendiados a cidade. A quem agora é direcionado o seu convite? Observe no versículo 9 ao versículo 11, que ele agora, depois de tudo preparado, ele olha para as mesas, olha para os banquetes, tudo pronto lá, mas não tinha convidados. E ele ordenou aos seus servos agora, uma vez que eles saíram lá para exterminar os assassinos, os que recusaram, ele diz: olha, vamos agora, saiam nessa encruzilhada, saiam nas ruas, saiam onde vocês quiserem, logo nesse lugar. Eu quero que vocês tragam bons e tragam maus também. Quero que vocês lotem nesse lugar. O banquete está preparado. Percebam, irmãos, ele podia, aqui sendo rei, ele podia convidar aqui a sua família. Ele podia festejar no casamento do seu filho com os convidados dentro da sua família. Mas ele não fez isso. Mas o que o rei faz? O rei manda os seus servos, as esquinas da cidade, a fim de chamarem todos os que pudessem encontrar para virem à festa. Pessoas das mais diversas classes sociais atenderam ao convite da graça, atenderam ao convite do rei para o banquete, e aquele lugar como se
quero celebrar o casamento do filho do rei com muita alegria. O que a gente aprende aqui? Que esse convite da salvação, queridos, uma vez que ele foi seleto, primeiro ele foi para quem? Os judeus. Lembra que aqui diz em João capítulo 1, versículo 11? Vocês lembram desse versículo? E o versículo diz assim: ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém. Continuarão no meio do povo dele. Depois vocês sairão em Judeia, Samaria, e vocês alcançarão os confins do mundo. Meus irmãos, o convite aqui da salvação é estendido a todos aqueles que aceitar esse convite. Independente da sua raça, da sua classe social, eles podem participar dessa festa. O rei aqui dessa parábola é um retrato muito da pessoa do Deus Pai que é misericordioso. E ele está estendendo aqui esse convite a todos os pecadores. O rei aqui não está fazendo acepção de pessoas. Os servos aqui estão convidando a todos. Entrem, vocês podem fazer parte. O rei aqui está convidando. Meus irmãos, e todo pecador, de qualquer raça, nação, que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, ele será salvo. Não é assim que diz? Romanos, ao texto que agora foi Atos capítulo 1, 8. Então, irmãos, por favor. Se o rei mandou sair e buscar os que encontrasse, ler a partir do 11 à frente. Isso, a gente vai tratar do terceiro ponto. Essa parte que essa pessoa aí. Direito. Isso. É o terceiro ponto, já a gente chega lá. Viu? Obrigado, irmão. Então, irmãos, aqui, irmãos, nós estamos vendo uma oportunidade muito preciosa quando a palavra de Deus está sendo anunciada para todos que ouvirem. Abra, por favor, Romanos capítulo 9, capítulo 10, perdão, quando o texto vai nos dizer assim, irmãos. Isso. E ele diz assim, todo 11, todo que crê não será confundido. E no versículo 13 ele vai dizer assim, todo que invocar o meu nome será salvo. Aí a pergunta é, como porém invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como formosos os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Então, queridos, o que fazer então, irmãos? Aceite, irmãos. Alguma vez a gente pode estar pensando assim, mas eu não sou digno de fazer parte dessa festa. Eu não sou digno. Se eu morrer agora, eu não sei para onde eu vou. Eu tenho dúvida. Irmãos, observe que essas pessoas, na meio dessa parábola aqui, essas pessoas eram meninas. Eram boas e más, mas o ponto aqui não é apoiar-se na bondade, apoiar-se nas obras da lei, porque as obras da lei só acusam. Mas aqui, irmãos, é aceitando o convite, agora se apropriar de uma veste, de uma vestidura, de uma veste, de uma roupa que ele preparou para esses convidados. Porque eles perceberam que foram até as esquinas, foram em todos os lugares e lotaram aqueles lugares. Mas antes de entrar, à porta eles receberam algo. Vocês notaram disso? Uma roupa branca. Uma roupa branca. Eram as vestes nupciais. Note que os convidados aqui recebem vestes nupciais e participam sem impedimento algum agora da festa. O rei providenciou tudo que eles estavam precisando para participar da festa: o convite, o presente e a roupa, a preparação. Embaixo daquela veste, quem era que ia perceber se aquele era pobre ou era rico, se era bom ou se era mau? Veja que o rei, ele cuidou para que ninguém ali se visse como que fosse tido por privilegiado ou não como os primeiros convidados. Mas aqui, irmãos, como eu disse, é uma figura do Deus misericordioso. Uma vez que ele fez, veja, ele chamou os seus filhos judeus, mas agora ele está estendendo, que é uma vontade dele que está expressa desde o Antigo Testamento. Ele estende o seu convite a todas as nações. Era para Jerusalém, Israel.
Israel, ser luz para todos os povos, e agora está acontecendo aqui. Meus irmãos, Cristo é a provisão para a nossa salvação. Ele é a justiça, Ele é a veste branca que nós precisamos. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, o texto diz assim, deixa eu chegar, 3:18 de Apocalipse, o texto vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Então, queridos, Cristo é a vestidura branca que nós precisamos. Cristo é a justiça de Deus. Cristo é a nossa purificação. Cristo é a nossa justiça. Cristo é o nosso convite para se aproximar de Deus. A Santa Ceia também, que hoje, queridos, nós estamos celebrando. Esse é um convite para todos aqueles que foram cobertos pelo sangue de Cristo, pelo sangue precioso, que torna-nos mais altos do que a terra. Amém? E assim, então, nós chegando ao terceiro ponto, nós encontramos então o versículo 11 e 12. Veja que algo inusitado então acontece aqui. Que uma pessoa que foi convidada, não, na verdade, ela atendeu até o convite, ela ouviu o convite, entrou ali. Mas algo foi percebido nessa pessoa. Vimos que o rei providenciou roupas brancas para todos os convidados. Porém, um dos convidados ali na festa recusou as vestes, os trajes oferecidos pelo rei. Veja, ao entrar na sala do banquete, o rei, o texto que vai nos dizer isso, ele começa a observar todos. Começa a observar todos. E muito feliz, porque o lugar está cheio. Eles estão alegres, estão felizes, estão desfrutando aquele lugar. Mas ele nota uma pessoa. E essa pessoa não estava vestida com o melhor do mundo. Ele não está com os trajes. Ele não está completamente pronto para estar na festa. E o rei pergunta para ele: amigo, como que você entrou aqui sem veste oficial? Aquele homem não tinha palavra, ele não desceu, ele ficou constrangido, porque aquela pergunta foi feita na frente de todo mundo. Ele estava envergonhado na frente de todos, porque ele também recusou as vestes do rei. Então o rei, indignado com o insulto daquele homem, mais uma vez exige justiça. Mais uma vez, irado, ordena que aquele homem seja amarrado de pés e mãos e seja lançado nas trevas. Ele não pode participar daquela festa. Meus irmãos, quem é que esse homem representa? O convidado aqui, ele não está usando veste branca, ele representa todo pecador que busca a salvação para suas próprias obras. É o retrato daqueles que querem, na verdade, ou que pensam em entrar no céu através de seus méritos, de suas obras. Eles pensam que todo caminho ou de qualquer forma pode entrar no céu. Eles são aqueles que representam, que pensam que sua bondade, sua religião, seus pais, que é a sua igreja, ou que os seus pais podem ajudar a chegar ao céu, ou que um irmão ou uma irmã pode lhe ajudar, dar um pontapézinho para que ele possa entrar no céu. Porém, ninguém, irmãos, o texto é bem claro, ninguém pode ir ao céu se não for por Jesus. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. A salvação não depende daquilo que fazemos, mas do que Deus fez por nós. Percebe nesse texto, irmãos? Não que até pessoas consideradas boas precisavam se apropriar das vestes que o rei estava disponibilizando. Até pessoas boas. Somente vestes providenciadas por Deus, ou seja, o sangue de Cristo, que nos purifica, nos dá de graça o acesso à pessoa de Deus. Esse é o ponto, irmão. Esse ponto eu estou querendo dizer, pastor. Olha, Deus dá e está no anterior, né? Foi lá. Deus dá, ensina. Agora você é que tem que pegar, fazer tudo. Você só vai, se fizer o que ele ensinou e mandou. Se não for, é as vestes. As vestes. É isso, meu irmão. Concluindo então, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Versículo 14.
e poucos foram escolhidos. O Evangelho aqui é pregado a todos, mas nem todos se arrependem, nem todos creem. Aqueles que recusam o Evangelho, aqueles que recusam esse convite, a eles então é oferecido, sabe o que é no dia do juízo? Só justiça, só juízo, só ira, só fogo para eles. Então, irmãos, por outro lado, aqueles que aceitam o convite de Jesus e vestem-se de vestidura branca, apropriam-se então da justiça de Deus, de Jesus, como aquele que é o único caminho da nossa salvação, aquele que veio transmitir a graça de nosso Deus, a misericórdia de Deus a todos aqueles que foram destinados para a vida. Que Deus abra nossos corações, meus irmãos, e aqueles que estão aqui, não endureçam seu coração quando ouvirem a voz de Deus. Amém? Que Deus assim nos aplique essa palavra em nosso coração e você tome uma atitude na sua vida. Responda ao convite do Senhor. E agora, irmãos, quero convidar vocês a que possam baixar suas frontes, fechar seus olhos e orar ao nosso Deus, pedindo que Ele possa te preparar para esse momento de ceia. Agradeça a Ele, irmãos, nós temos por agradecer.